Olá, boa noite, amigos do Lar Irmã Zarabatana. Prazer estar aqui com vocês de novo, trazendo aí mais uma palestra para os nossos estudos. Agradecendo desde já a vocês pela presença, pela participação. Agradecendo também a Falange de Irmã Zarabatana por dar essa oportunidade a todos nós de seguirmos aprendendo, crescendo juntos e nos melhorando, né, que é o nosso grande objetivo nessa caminhada rumo à luz maior. Meus queridos, hoje eu vou trazer um tema que normalmente é muito questionado, é um tema controverso também dentro do meio espírita e que eu acho importante fazermos alguns esclarecimentos, principalmente porque na nossa casa, Lar Irmã Zarabatana, trabalhamos diretamente com esses irmãos. Então, o tema da palestra de hoje é os pretos velhos, os caboclos e os exus na casa espírita. Bom, primeiro ponto de partida dessa nossa conversa de hoje à noite é que existem visões diferentes dentro da doutrina espírita e principalmente dentro de uma visão mais universalista ou espiritualista sobre esse tema. Se vocês forem buscar palestras, materiais de estudo na internet, vão poder verificar que existem posições diferentes, muitas vezes controversas, sobre esse tema. Aquelas casas espíritas que têm uma linha que nós chamamos de mais purista, normalmente casas que são ligadas à Federação Espírita Brasileira, casas que tratam e trabalham, estudam a disciplina de Kardec de uma maneira mais ao pé da letra ou mais conservadora, elas entendem, né, de que esses espíritos eles não teriam a necessidade de se manifestarem dessa maneira, né, como espíritos de pretos velhos e caboclos, com os seus gestuais, com o seu linguajar peculiar, porque os espíritos como um todo, eles têm condições de se manifestarem de uma maneira, vamos chamar assim, entre aspas, mais normal, né? Tal como nós, falando um português correto ou um português comum, e que o espírito também, para trabalhar na doutrina espírita, no trabalho de passe, no trabalho de comunicação mediúnica, já não teria mais necessidade, em função do conhecimento adquirido, conhecimento acumulado pela literatura, a evolução do próprio espírito, de se manifestar com determinados gestuais. Nós, aqui no Lar Irmã Zarabatana, respeitamos muito essa visão, né? O conhecimento hoje ele é mais acessível, ele está muito difundido, né? Eu creio que, pessoalmente, é possível que cheguemos a esse momento, daqui a alguns ou muitos anos, de que o trabalho mediúnico ele possa se modificar, sim, em função da evolução moral e do maior conhecimento da comunicação mediúnica. Mas, nesse momento, da característica do nosso planeta, de provas e expiações, da característica dos espíritos que aqui estão encarnados, com suas dificuldades morais, com as suas dificuldades de pouca fé, né, com a dificuldade de conexão com o mais alto, e também trazendo na sua bagagem, né, um histórico cultural, de experiências anteriores, de acontecimentos históricos que nós vamos comentar daqui a pouco, me parece que essa forma de comunicação e essa forma de trabalho, ela ainda se faz necessária diante de todas essas características, mas principalmente, né, sabedores que somos de que os espíritos têm a possibilidade
de se manifestarem, de se apresentarem, de se plasmarem da maneira que seja mais interessante e principalmente que seja mais útil ao trabalho, nós entendemos sim que essas manifestações elas são legítimas e que essas formas de trabalho, se direcionadas ao bem, elas são fundamentais. Então nós vamos explorar um pouco esse tema ao longo da palestra de hoje. Vamos começar então, deixe-me aqui passar o slide, primeiro lembrando duas coisas. A primeira delas que eu quero lembrar é que esses espíritos, independente da maneira com que se apresentem, espíritos de frades, de ciganas, de padres, espíritos que se apresentam de maneiras mais simplórias ou mais contidas, todos eles, tal como nós, possuem uma bagagem reencarnatória bastante elevada, muitas histórias de vida, muitas passagens pelo planeta Terra, em diferentes características, em diferentes condições, né? Sejam na sua cor de pele, seja no seu gênero, seja na cidade ou no país em que viveram, seja a sua condição econômica. Então, todos nós, nessas diferentes reencarnações, fomos acumulando conhecimento, história, experiência, erros, acertos e vamos encarnando e desencarnando nesse processo constante, né? E até, de certa forma, ilimitado de crescimento moral e de crescimento espiritual. E esses irmãos, então, que já desencarnaram e que se ofereceram e estão em condições de colaborar com a tarefa do Cristo, Jesus, nessa comunicação com os seres encarnados e principalmente nesse apoio com o seu conhecimento, com as suas energias, com a transmissão dessas vibrações de amor que são emanadas pelo Cristo, eles têm a condição hoje de se apresentarem da maneira que lhes prouver, da maneira que entendam que seja mais útil. Pode ser uma encarnação mais recente, pode ser uma encarnação mais marcante, ou ainda pode ser uma condição de apresentação conforme o trabalho que venha a ser desenvolvido em uma ou outra casa espírita. E aí, sempre que eu mencionar aqui o termo casa espírita, a gente precisa lembrar que estamos falando de casas que, por exemplo, trabalham com a Umbanda, casas que trabalham com outras linhas espiritualistas, casas que trabalham com uma disciplina de Kardec um pouco mais conservadora, né? Talvez o termo mais adequado sejam casas espiritualistas. E que têm, na sua forma de trabalhar, uma mesma base de conhecimento e principalmente de dedicação ao bem, à caridade, que é comum a todas elas, né? O formato ou as classificações dessas formas de trabalho, quem vão dar somos nós os homens, né? Que temos mania de fazer classificações, de organizações, de querermos nos diferenciar do outro, né? Mas o mais importante é que existe uma base comum entre elas, que é a promoção do amor, que é a promoção do bem ao próximo. Então não importa se aquela casa trabalha com espíritos, ou com médiuns, melhor dizendo, incorporados, ou com médiuns numa posição um pouco mais contida e conservadora, quase que como um reiki, né, com uma imposição de mãos, transmitindo ali o passe fluídico para os assistidos. Ou se a gente puder extrapolar um pouco mais, não é muito diferente do que acontece, por exemplo, numa missa, né, numa igreja católica, em que o padre também faz uma imposição de mãos, transmitindo vibrações, né? Ali certamente existem muitos espíritos de luz trabalhando junto daquele sacerdote, colaborando, né, para que haja ali
um cuidado com as pessoas, um passe coletivo para que hajam transmissões de amor, de melhoria de doenças, de vibrações de otimismo e etc, etc. Não é diferente também das casas pentecostais ou evangélicas, e que certamente há inúmeros espíritos ali trabalhando em prol do bem daquelas pessoas. Então, mesmo que essas outras religiões não cultuem ou não acreditem nesse tipo de intercessão, ou chamem esse tipo de intercessão com outras nomenclaturas, no fundo, né, existe uma base comum de espíritos trabalhando no bem em prol de todos nós. E vale lembrar também que é uma característica inerente a esses espíritos que já alcançaram algum grau evolutivo e que nós vemos lá descrito no livro Perispírito, do Zalmino Zimmermann, mas também em várias outras obras, que é essa possibilidade ou essa característica de plasticidade do espírito, em que ele vai então poder se apresentar da maneira mais adequada. Nas obras de André Luiz vemos algumas situações em que ele falou da zoantropia ou da ovoidização. Então, essas são algumas premissas, né, da nossa discussão de hoje. Pois bem, uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que a forma de comunicação ela também é comum em todas essas casas espiritualistas, né? Nós temos um espírito desencarnado que vai se comunicar pelo pensamento e pela sua vibração com o médium trabalhador e vai imprimir naquele médium as suas vontades, a sua comunicação, o seu pensamento, que poderá ser expresso através de um gestual físico, através da fala, através da percepção da vidência ou da percepção do odor de algum trabalho que esteja ali sendo feito. Então, da mesma forma, não importa se estamos falando aqui de uma casa espírita, que a gente costuma chamar de mesa branca, né, ou mais tradicionalista, ou de uma casa mais umbandista, e também de outras, como o candomblé, como a quimbanda e etc., essa forma de comunicação mediúnica, que foi muito bem organizada e codificada por Allan Kardec, ela vai acontecer da mesma maneira em todas essas casas, em todas as formas de trabalho. Claro, com algumas características de cada uma, em que vai se possibilitar uma incorporação, uma manifestação física um pouco mais contundente, ou um pouco mais aparente em alguns casos, em outras casas, nem tanto, né? Se vocês forem perguntar, mas o Lar Irmã Zarabatana, ele é uma casa de mesa branca, ele é uma casa kardecista, ele é uma casa de umbanda, né? Poderia dizer que nós temos características e elementos de um pouco de cada uma dessas vertentes, né? Talvez se a gente tivesse ali uma régua com uma escala em que uma extremidade nós temos uma casa tradicionalíssima, kardecista, e na outra ponta dessa régua tivéssemos uma casa mais espiritualista ou umbandista, onde se usam alguns elementos como o álcool, como o tabaco, como o som dos atabaques e etc., talvez nós estejamos aqui no meio do caminho, né? E já que o ser humano gosta de classificação, talvez o Lar Irmã Zarabatana seja uma umbanda kardecista, né? Ou um centro kardecista de umbanda, enfim. A verdade é que a gente não precisa se preocupar tanto com isso, né? O que nós precisamos entender e perceber é que se o trabalho em cada uma dessas casas ele é feito de maneira séria, ele é feito de maneira responsável, ele traz o estudo como um elemento importante para o desenvolvimento das pessoas que frequentam e também para o desenvolvimento do médium. Se a casa se destina ao trabalho do amor e da caridade, isso é o que importa, né? E nós, enquanto frequentadores ou mesmo enquanto trabalhadores, precisamos encontrar numa casa a afinidade,
né, a alegria, o bem-estar de estar lá presente. Nós precisamos nos afinizar com o trabalho que ali é realizado. Não importa se a casa usa elementos da natureza através do fumo, através do álcool, através de plantas, através da música, ou se a casa é uma casa que prefere uma forma de trabalho um pouco mais simples, um pouco mais conservadora, né, mais calcada nos ensinamentos de Kardec. Importa se o trabalho naquela casa é sério, é verdadeiro, está fazendo bem, né, está buscando que as pessoas possam se melhorar e que nós nos encontramos e nos sentimos felizes naquela casa. Pois bem, então esse contexto, né, em que, tal como no Lar Irmã Zarabatana, se é permitido que esses irmãos se trabalhem da maneira, né, como eles se apresentam, na forma de pretos velhos, de caboclos, de exus, de freis e etc., isso passa também por um contexto histórico, né? Rapidamente, vamos falar um pouquinho sobre esse contexto histórico, que o tempo não permite a gente aprofundar, mas existem palestras muito interessantes em que vocês podem encontrar material sobre isso. Vamos lembrar que, primeiro, Allan Kardec viveu lá entre os anos de 1804 e 1869, na Europa, na França, né, num momento ali em que havia uma presença ainda importante da igreja no contexto cultural, no contexto histórico, né, mesmo na sua relação com o governo. Kardec era uma pessoa com um nível de instrução, né, muito interessante, um educador, um escritor, um tradutor, um professor, né, e que estava ali num momento da história permeado por esses valores mais conservadores, por uma influência europeia importante sobre as outras nações. Estávamos ali ainda um pouco mais na reta final do período escravocrata, mas ainda com uma presença, né, importante desse tipo de prática, desse comércio desumano, em que ele então vai começar a realizar aquele trabalho de estudo e de compilação das mensagens que eram recebidas por todo o planeta, né? Então, dentro desse contexto, em que havia ainda uma participação importante da Europa e esse domínio cultural, colonial sobre os países africanos, né, com uma movimentação econômica importante de irmãos africanos para os países que eram colonizados, seria muito complicado ou muito difícil no nascedouro, né, da doutrina espírita que Kardec passasse a receber comunicações de espíritos que assinariam como o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ou Pai José de Aruanda, né, ou Irmã Zarabatana, né? Primeiro porque esses espíritos não faziam parte daquele contexto histórico, né? E segundo, que permeado por essa dominação ainda da Igreja Católica e dessa dominação cultural europeia, um trabalho que já foi extremamente difícil de ser aceito, como o de Kardec, certamente seria ainda mais difícil de ser aceito se fosse com mensagens assinadas por esses irmãos, né? Então a espiritualidade entende o momento histórico que nós estávamos vivendo e precisava fazer com que a coisa acontecesse de maneira que pudesse ser minimamente aceita. E é por isso também, mas não só, que no Livro dos Espíritos, por exemplo, você vai encontrar textos e mensagens assinados por São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, enfim, espíritos de um escol, né, de uma evolução elevadíssima, né, que nesse primeiro momento precisavam se apresentar e precisavam trazer esse conhecimento elevado
para uma primeira organização, uma primeira estruturação da doutrina espírita. Mas não só por isso, mas também porque, se tivéssemos espíritos nesse nível de evolução, que se assinassem as suas mensagens como Exu de alguma coisa, né? Exu das encruzilhadas ou Exu caveirinha, dificilmente essas mensagens elas teriam sido aceitas ou se teriam sido bem compreendidas. Pois bem, e aí nesse movimento, então, né, em que esses nossos irmãos africanos, eles são retirados das suas cidades, das suas vidas, têm as suas vidas tomadas, né? E ali houve, nesse momento histórico, né, uma forma de interpretação e de disseminação de uma informação extremamente equivocada, de que esses irmãos negros não possuíam alma e por isso eles poderiam ser tratados como objetos, né? E esses irmãos eles foram então retirados à força das suas vidas. Então, dentre esses irmãos, haviam profissionais, haviam príncipes, haviam trabalhadores, agricultores, pessoas com conhecimento acumulado e que foram tratados como pessoas não humanas, né? E levados à força, então, muitos aqui para o Brasil, né? E quando aqui chegaram, tentaram, diante de todo aquele sofrimento, de toda aquela subjugação, preservar de alguma maneira a sua cultura, mas principalmente encontrar um refúgio para aquele sofrimento dentro da sua vida espiritual, dentro da sua conexão com a divindade. E passaram a praticar, né, aqueles conhecimentos, aqueles hábitos, aquelas culturas religiosas que traziam, né, dos seus países de origem, aqui no nosso país, por exemplo, fazendo essa mescla, né, essa miscigenação de saberes e de práticas religiosas, utilizando, por exemplo, esses elementos da natureza, do fogo, da água, do fumo, das plantas, né, misturando então essas culturas, aonde também no Brasil já começavam a chegar os espíritos de Allan Kardec. Então, na verdade, o espiritismo brasileiro, se assim pudermos chamar, ele tem essa mistura, né, de uma base filosófica, uma base educativa, coordenada e estruturada por Allan Kardec, com práticas culturais milenares dos índios que estavam aqui presentes, que são os verdadeiros donos da nossa terra, com as suas conexões com a natureza, com os seus deuses, né, com as suas práticas também religiosas, e também com essas informações e conhecimentos e práticas trazidos pelos nossos irmãos africanos. Então, tudo isso vem se miscigenar, né? E aí conseguimos, então, talvez caracterizar aquilo que seja o espiritismo brasileiro e essas diferentes práticas espiritualistas. E aí vamos lembrar também que ali já no início dos anos de 1900, né, uma figura importantíssima, um médium, Zélio Fernandino de Moraes, ele vai organizar e fundar uma nova religião, né, que conhecemos como a Umbanda, que vai então efetivamente, né, trazer essa prática miscigenada e estabelecer uma nova forma e organização de trabalho. Então, rapidamente, eu vou trazer aqui para vocês um pequeno vídeo de uma entrevista de um sacerdote de um templo de uma casa umbandista muito conhecido, que tem um trabalho em formação, de educação muito interessante que eu recomendo a vocês, que é o Alain Barbieri, numa entrevista que ele concedeu recentemente e que ele vai explicar um pouquinho esse contexto e essa história da criação da Umbanda. Então, vou fazer aqui uma transição de telas rapidamente. Vamos definir o comecinho para todo mundo, o que é Umbanda, que a gente estava conversando aqui antes, para a galera entender mesmo, falar do básico do básico. Umbanda é uma religião genuinamente brasileira. Legal. Nasceu em 1908, quando um médium, uma pessoa, um jovem de 17 anos chamado Zélio Fernandino de Moraes, no Rio de Janeiro,
ele vinha tendo alguns problemas de saúde na sua casa, em meio à sua família. Então ele estava tendo paralisias. Então, em alguns momentos ele vinha e acordava paralisado, não conseguia se mexer, não conseguia falar. Isso acontecia, durava um tempo e depois ele voltava ao normal. Os pais dele, na época, decidiram levá-lo em alguns lugares para tentar achar uma solução para o que estava acontecendo. E levaram ele no hospício, né? Ele tava doidão, né? Porque ele tinha um tio, o Dr. Epaminondas, que era um cara que era o responsável por esse hospital psiquiátrico. E aí ele pegou e o doutor falou assim, olha, não tem nada que eu possa fazer pelo jovem. Uhum. Né? Não tem nada que a medicina possa fazer. O que ele está tendo, a medicina não explica. Então levaram ele para um padre também, ele foi exorcizado, esse jovem de 17 anos, foi exorcizado e não teve sucesso na solução daquele problema de saúde que ele estava tendo. Até um dia que a família levou ele numa entidade, numa benzedeira que tinha próximo da casa deles. E a benzedeira, porque é importante ressaltar assim, a Umbanda é uma religião que nasce em 1908, mas antes da Umbanda existir, já existiam médiums, já existiam espíritos, já existiam tudo que existe dentro da Umbanda. Tá? A Umbanda apenas organiza tudo aquilo que já existia. Então, o Zélio é levado para uma benzedeira. Essa benzedeira, ela incorporada de uma entidade chamada Tio Antônio, que era um preto velho, um ex-escravo, benze o Zélio de Moraes e fala, esse menino tem uma missão. E ele vai descobrir logo o porquê de tudo isso. Naquele período ali, ainda buscando a solução, levaram ele no Centro Espírita no Rio de Janeiro, em Niterói, no dia 15 de novembro de 1908. Quando ele chega no centro, ele é colocado num lugar onde vai receber um tratamento espiritual. E aí ele diz que, o Zélio relata isso, né, e o depoimento da família, ele diz que quando ele estava dentro desse centro, ele sentiu a vontade de pegar uma flor no quintal. Ele disse assim, falta uma flor nessa mesa. Então ele levanta de onde ele estava sentado, vai no quintal, pega uma flor e coloca na mesa. No momento que ele coloca a flor na mesa, que a gente poderia considerar como a primeira oferenda de Umbanda, na hora que ele coloca a flor na mesa, vários espíritos de ex-escravos e de índios começam a se manifestar nos médiuns daquele centro espírita. O centro espírita é um centro mais conservador, tem uma doutrina mais conservadora. Então, até aquele momento, não era comum a manifestação de índios e ex-escravos em lugares onde só se manifestavam médicos e doutores. Então, ali estava fora de contexto para as pessoas. E o dirigente daquela sessão pegou, o sacerdote, pegou e começou a expulsar aqueles espíritos que estavam chegando, falando que ali não era lugar, que ali não era a hora de haver essa manifestação. E o Zélio de Moraes começa a discutir com a pessoa. O Zélio incorporado, naquele momento o Zélio estava incorporado com o que chamamos de Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era um índio brasileiro. Ele diz, o porquê que você expulsa esses humildes que estão aqui? Pergunta para o dirigente. Aí o dirigente fala, mas quem é você para me questionar? Ele fala, eu sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Aí um vidente que estava presente no local fala assim, não, mas o que eu vejo em você é a vestimenta de um padre, são vestes clericais. Como você disse que é um índio? Ele falou, o que você vê em mim são restos de uma encarnação anterior, em que eu fui Frei Gabriel de Malagrida, morto na fogueira da Inquisição. E ali ele traz todo um contexto, uma história e diz, a partir daquele momento eu estou fundando uma nova religião, para que todos sejam aceitos. Para que todas as pessoas tenham a possibilidade de se comunicar. Quem souber vai ensinar, quem não souber vai aprender, mas a ninguém será negada a oportunidade de comunicação. Então ali nasce a Umbanda dentro de um contexto de preconceito, de discriminação, porque a gente está falando de um centro espírita que tentou naquele momento reprimir a presença espiritual de um contexto de entidades que não era padrão dentro daquele centro. E no dia seguinte, dia 16 de novembro de 1908, acontece a primeira gira, ou primeiro ritual de Umbanda na casa do Zélio de Moraes. Muito bem. Então vejam vocês que interessante que a espiritualidade se utilizou de um outro caminho, através de um médium que até então não conhecia o trabalho espírita ou espiritualista, para que pudesse ser fundada uma forma de trabalho, uma nova religião no Brasil, que dá a oportunidade para que todos os tipos de espíritos que desejam se apresentar de uma maneira mais adequada possam trabalhar com os irmãos necessitados.
Mas vamos pensar também uma outra coisa. Olha como esse trabalho de amor, de uma manifestação humilde, e principalmente de uma manifestação que nós brasileiros conseguimos nos identificar com ela. Pois estamos falando de índios, de escravos, né, de atores que fizeram parte da criação do nosso país, e as pessoas mais humildes conseguem se enxergar nesses espíritos. E com isso, o trabalho espiritualista ele tem uma maior aceitação. Você consegue fazer um acolhimento desses irmãos mais humildes, com um grau de escolaridade menor, ou uma vida financeira mais sofrida, e com isso diz para eles: olha, existe espaço para vocês, vocês são bem-vindos, e existem irmãos que falam a mesma língua. Isso é muito bonito, né? Então, talvez o distanciamento que haja em determinadas religiões, em que pessoas mais humildes estão longe de alcançar uma certa angelitude, né, nos centros espiritualistas, eles conseguem, então, fazer essa aproximação e esse acolhimento. Então, vejam só. Da mesma maneira que essa imagem abaixo, ela mostra que a partir do planeta Terra existem diversas camadas vibracionais e que nessas camadas existem os diferentes níveis umbralinos, as colônias espirituais, os postos de socorro, as casas de recuperação, né, várias estruturas que foram mostradas na literatura de André Luiz, e esse conjunto de locais, então, formando uma estrutura complexa de assistência, cada um com a sua característica e um objetivo de estar prestando um trabalho de auxílio, de refazimento aos espíritos desencarnados. Da mesma maneira, as casas espiritualistas, aqui, dos encarnados, conforme as suas características, suas funções, as formas dos seus cultos, estão realizando esse mesmo trabalho na Terra. Então, nós somos o reflexo dessa espiritualidade. E por isso, precisamos aceitar, entender e respeitar as diferentes formas de manifestação mediúnica. Bom, para a gente já caminhar aí para o final da palestra, eu quis trazer então uma informação muito breve sobre os Exus, porque há um preconceito e um desconhecimento sobre quem são esses espíritos trabalhadores, especialmente porque eles se apresentam numa figura mais folclórica, né? E muitos causam medo. E aqui também então há um erro fruto desse período de dominação histórica e do desconhecimento das pessoas, pois a eles foi atribuída a figura do diabo ou dos espíritos ruins por conta daquela necessidade de dominação de uma cultura religiosa sobre as culturas das pessoas que foram escravizadas. Então, para isso, eu vou utilizar aqui uma psicografia que recebi recentemente no trabalho na Casa Espírita e que faz menção, então, aos Exus. E essa mensagem diz assim: serena é a noite que faz emergir aqueles que cuidam dos esquecidos, abraçam os andarilhos e afagam os corações obscuros. Trabalhadores do cosmos astral que vão onde muitos não querem chegar e vibram na linha dos pensamentos mais endurecidos, trazendo-os do seu jeito e na sua língua para conhecerem a caridade e a bondade. Onde houver um só Filho de Deus, haverá um irmão a cuidá-lo e guiá-lo. Uns trabalham na energia da natureza, outros se adequam às formas dos cultos religiosos. Mas é preciso que os soldados, né, que esses trabalhadores, vigiem a escuridão, mexam na lama e nas mandingas, nos trabalhos, né, que foram feitos direcionados ao mal. É preciso que esses espíritos busquem no submundo,
nos presídios, na noitada, os irmãos carentes que também merecem uma chance. Pois então, com essa mensagem a gente consegue entender um pouquinho mais, né, quem são esses espíritos que normalmente estão associados de maneira equivocada à maldade. Então, esses irmãos que se apresentam nessa falange, nesse grupamento, né, de Exus, são aqueles irmãos que, guiados pelo Mestre Jesus, e se apresentando dessa forma mais rude, humilde, diferente, eles têm a capacidade de se comunicar e de trazer para a caridade esses irmãos desencarnados que estão numa linha vibratória muito densa, muito baixa. São esses Exus que vão até as casas noturnas, aos ambientes violentos, de tráfico de drogas, por exemplo, aos presídios, né? Aqueles lugares que muitos de nós temos medo e não queremos frequentar. Ou mesmo no mundo desencarnado, naquela faixa vibratória, eles vão até as regiões ubralinas e outras regiões também com uma vibração muito baixa e se oferecem ali para trabalhar, para buscar esses irmãos que também cometeram, tal como nós, atitudes incorretas, atitudes graves e que muitas vezes ficam esquecidos. E graças a esse trabalho, eles recebem a chance de se regenerarem, de aprenderem e de evoluírem. Então, meus queridos, eu espero que com isso possamos enxergar o trabalho dos Exus de maneira diferente. Bom, eu quero agradecer demais a companhia e a atenção de vocês. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para trazer informações e esclarecimentos sobre essas questões do trabalho dos caboclos, dos pretos velhos e dos Exus nas casas espíritas. Os nossos canais do Lar Irmã Zarabatana continuam disponíveis para que vocês façam comentários, tirem dúvidas e também sugiram novas palestras que possamos trazer para vocês. Muito obrigado e uma boa noite a todos.